Reconhecemos, meu Pai, a nossa total dependência de Ti. Nós reconhecemos, meu Pai, de que nós não viemos aqui atrás de bênçãos, mas atrás do Deus da bênção. Nós reconhecemos, meu Pai, que é somente a Tua palavra que nós queremos ouvir nessa noite. Que toda a humanidade, que tudo aquilo, Senhor, que não for do Teu agrado, se anule, se cancele nesse momento. Nós cremos, meu Pai, que a Tua palavra ela é santa, justa e boa, fiel, meu Deus, para nos corrigir, para nos tocar, para nos conduzir, meu Deus, para o caminho que o Senhor quer que nós tenhamos a andar. Por isso, meu Pai, nós pedimos que essa noite, meu Deus, seja uma noite de confirmação da Tua palavra no nosso coração. Pedimos, meu Pai, que o Teu Santo Espírito permaneça entre nós, levando-nos, Pai, a compreender a Tua palavra de uma forma extraordinariamente transformadora, para que possamos sair daqui, meu Deus, muito melhores, diferentes do que quando aqui chegamos. Possamos sair daqui, meu Deus, com a nossa esperança renovada. E nós queremos agora, ó Deus, entregar a nossa expectativa nas Tuas mãos. Gere em nós, Senhor, essa necessidade de recebermos de Ti, mais de Ti, nesta hora. Nós Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Nós podemos nos assentar, irmãos? Assentados mesmo. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, não é? No Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8. Confesso que quando fica frio assim, irmãos, é gostoso de olhar para os amados, que como a gente fica bonito no frio, né? Elegante, as irmãs com seus casacos e os cachecóis e tanta coisa. Eu estou olhando para você, Felipe, será que você não está com frio, não? Hã? Puxa vida. Abra a sua Bíblia, irmão, aí no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 1 em diante. É o texto que nós vamos conversar um pouco hoje. Nós estamos hoje aqui, estou muito feliz de ver alguns queridos que estão vindo à igreja, talvez pela primeira vez, e eu gostaria de desde já dizer que você é muito bem-vindo mesmo. Seja muito bem-vindo a todos que estão aqui nos visitando hoje. Que Deus esteja abençoando o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Alguém hoje vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de estar conhecendo. Você, querida, como você chama? Miriam. Quem que te convidou, Miriam? A sua tia, a Lucilene. Ei, Lucilene, fera, hein? Que Deus te abençoe muito, viu, Miriam? Seja muito bem-vinda, espero que você goste. E volte sempre que você quiser, em nome de Jesus, viu? Uma salva de palmas pela vida da Miriam, em nome de Jesus. As nossas queridas, dá um abraço ali, quem está perto. Ali, a Dona Maura. Dona Maura é minha companheira de longas jornadas, né, Dona Maura? Dona Maura, mãe do nosso Joelton aqui, está com uma amiga ao seu lado. Quem é Dona Maura? Presente para nós. Dayana, falei certo? Dayana, seja muito bem-vinda aqui, viu? Uma alegria muito, muito grande ter você conosco, viu? Que Deus te abençoe e sempre que quiser, essa casa está aberta para você e sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Dayana e os irmãos que estão próximos ali, puderem cumprimentá-la em nome de Jesus. Há mais alguém que hoje... Ramon, estava esperando você me apresentar quem está do seu lado. Quem que é? Sua mãe... Olha, esse jovem conquistou o nosso coração aqui, viu, mamãe? Desde já, parabéns pelo filhão, né? A Paula que o diga, né? Apresente para nós, como chama a sua mãe, Ramon? Edna. Edna, seja muito bem-vinda aqui conosco, viu? Uma alegria muito grande, obrigado pela confiança de permitir que o Ramon venha, nos visite aqui também, viu? Que Deus abençoe a sua vida e volte sempre que quiser, a casa é sua, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Edna e os irmãos que estão aqui perto. Dê um abraço ali na irmã Edna, por favor. Há mais alguém que hoje está pela primeira vez aqui? Temos essa jovem que eu já conheci. Lembra o nome dela para mim, por favor, Hélia? Késia. Tudo bem, Késia? E essa tia está te tratando bem? Tá? Pelo olhar dela, foi que está tratando bem. Viu? Késia, isso, né? Késia, Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Viu, querida? Deus abençoe mesmo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Késia. E os irmãos que estão próximos, dê um abraço na Késia. Eu agora, o Joel está aqui, a Regiane está aqui.
E temos ali do lado, por favor. Esses dois eu conheço, já vieram aqui, já nos encontramos em alguns retiros de jovens, né? E ela me escreveu: pastor, quero fazer uma visita lá na sua igreja e vou convidar a minha mãe. Posso? Falei: puxa, vai ser uma honra. Qual o nome da mãe? Ailídia. Oi? Desculpa, eu estou meio surdo com essa minha bronquite, inflamou tudo aqui. A Edina, falei certo? A Edina, dona Edina, seja bem-vinda aqui, viu? Perdão pela essa surdez aqui, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns pelos filhos. Tem mais além dos dois? 7, olha aí, você é que nem a Alemanha, 7, faz 7 pontos. Dona Edina, que Deus abençoe a sua vida, viu? Que alegria, parabéns por esses queridos, viu? Jovens extraordinários, que eu tive a alegria de conhecer há 2 anos atrás, no retiro de jovens, e desde já Deus tem sido muito especial cada vez que nós nos reencontramos. Essa menina dança pra caramba, hein, Silvia? Cadê a Silvia? Você que vê o grupo dessa menina dançar, viu? É fera. Você também dança no grupo ou não? Você só toca. Só não, né? Você toca. Viu? Em nome de Jesus. Dona Edina, que Deus abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida da Dona Edina e os irmãos que estão próximos ali. Por favor, dê um abraço caloroso. Há mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Aqui atrás, eu estou olhando. É a 3ª vez, essa é a 4ª. Mas me lembra o teu nome para mim? Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Sempre bom ter você aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Leandro? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto então da palavra de Deus, João capítulo 8, verso 1 em diante. Irmãos, o que me faz pensar na pessoa de Jesus de uma forma única é imaginar de forma primária a maneira como ele tratava as pessoas, não é? A maneira como ele olhava para as pessoas, a maneira como ele encarava as necessidades das pessoas, a maneira como ele encarava as lutas das pessoas, a maneira como ele encarava aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. O trato de Jesus pelas pessoas é algo singular. A maneira como Jesus se relacionava com as pessoas é algo extraordinário para nós pensarmos hoje, porque nós podemos tirar muitas e muitas lições especiais. Hoje nós, irmãos, temos aí um exército de pessoas que dizem ser saradas nos seus relacionamentos, mas se revelam nos primeiros embates, se revelam nas primeiras agruras, se revelam nas primeiras situações onde eu vejo algo diferente, eu já revelo toda a minha forma errada, muitas vezes, de encarar a possibilidade de que alguém próximo a mim pode ser culpado de algo e ao mesmo tempo receber o perdão de Deus e o perdão de nós. Esse texto de João capítulo 8 é o evangelho dentro do evangelho. É o resgate de uma vida que nós podemos ver aqui, talvez não pelo ato que ela estava cometendo, mas também de forma extraordinária, pelo simples fato de ter havido um resgate, nós nos identificarmos com essa história. Talvez você está aqui nessa noite e alguém tenha insistido em culpar você de alguma coisa. Talvez você está aqui nessa noite e tenha carregado algum tipo de culpa na sua vida, em alguma área. Em qualquer área, talvez você esteja sendo destruído intimamente por um sentimento de culpa. Culpa por você mesmo, naquele famoso questionamento de se eu pudesse, se eu tivesse os sis da vida. E este texto nos relata de um Deus que nos resgata exatamente no ponto certo da nossa história, onde nós provavelmente podemos ouvi-lo. O texto está em João, como disse a você, no capítulo 8, versículo 1 em diante. E o texto da palavra de Deus nos diz assim, vou ler aqui na Nova Versão Internacional e vou citando os versos. Gostei muito deste texto para compartilhar com os irmãos nessa noite. A Bíblia diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos.
E disseram a Jesus: mestre, essa mulher, ela foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, mas o Senhor o que diz? Verso 6, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa moça. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. E o verso 12 ainda diz assim: falando novamente ao povo, Jesus então disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. E quero nesses minutos pensar com você nos meandros desta mensagem extraordinária. Nós, irmãos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando nos criou, Ele colocou o melhor do céu nesse projeto extraordinário chamado ser humano. Nós somos o melhor de Deus. Diga comigo, o melhor. O melhor. Nós somos o melhor de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O diabo enfurecido por tamanho presente, o diabo destruído por tamanha, na sua visão errada de dizer, pecaminosa, nessa arrogância extraordinária do inferno, ele não se contenta em ver em mim e em você a imagem e semelhança de Deus, tanto física como principalmente espiritual. Portanto, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, existe o relato da queda do homem, aonde a nossa imagem e semelhança espiritual de Deus foi arrancada de nós, como a gente pega um pirulito de uma criança, tira e o deixa ali chorando. E agora então começa um processo de redenção. Jesus começou a literalmente se aquecer, porque o plano da redenção, diz o livro de Ezequiel, já estava prefixado muito antes de tudo isso acontecer. Deus já havia pluralizado, já havia solucionado toda e qualquer situação, porque Ele era Deus, Ele sabe de tudo, e Ele sabia que o homem viria a pecar, e por essa consequência precisaria de um Salvador. Jesus então veio a esse mundo para nos salvar e resgatar. Mas se existe uma coisa, irmãos, que o pecado ele deixa como uma goteira. Você já teve, de repente, numa casa, você foi visitar alguém, ou na sua casa, aquela goteira, você está dormindo, ela vai batendo, ou aquela torneira que não fecha por completo, e fica pingando, pingando, pingando. Eu lembro de uma vez que eu estava acampado e tinha uma goteira na barraca em cima da minha cabeça. E eu abri um guarda-chuva, coloquei na minha cabeça, aquilo batia no guarda-chuva. Batia e batia e batia, e pingando, e pingando, e pingando. O diabo, irmão, se ele pudesse reestruturar toda a sua artimanha de destruir o meu e o teu coração, inevitavelmente ele colocaria, numa dessas facetas da sua obra, o sentimento de culpa. Ele utilizaria de algo que nos leva a nada mais, nada menos do que o desespero e uma vida inútil. Sentir culpa nos atrasa, sentir culpa nos diminui, sentir culpa nos tira da presença de algo sobrenatural de Deus, porque eu não me sinto digno de mim, não me sinto digno daquilo que existe ao meu redor. E esses sentimentos de culpa, eles nos isolam, eles nos destroem. O plano do mal, o plano do inferno é acabar por completo com a imagem de Deus na minha vida e na tua vida. Nada mais, irmãos, do que levarmos uma vida cristã pela metade. Levarmos uma vida cristã aos trancos e barrancos. Levarmos uma vida cristã na moda do Zeca Pagodinho, com aquela música que ele escreveu, deixa a vida me levar.
Se hoje tiver uma oportunidade de orar, eu oro. Se hoje tiver a oportunidade de estudar a Bíblia, tudo convergir para eu estudar a palavra de Deus, eu estudarei. Se hoje tudo convergir no meu lar, para eu orar em família, eu orarei. Quero dizer, irmãos, que essa palavra, de forma impactante, ela é ministrada literalmente e primariamente ao meu coração e ao coração da minha família. Nós não podemos ser hoje conhecidos, e eu não quero, irmãos, entendam o que eu vou dizer, ser como uma igreja conhecida como a igreja do avivamento, sem que antes nós experimentamos ser uma igreja de arrependimento. Já dizia um homem que eu admiro muito, o apóstolo Hermínio. Nós hoje precisamos, irmãos, ser uma igreja que é conhecida por saber se arrepender e reconhecer estar errada e tomar um novo caminho. Nós, na minha vida, na tua vida, todos nós somos chamados a viver uma vida íntegra ao lado do Senhor Jesus. Somos a imagem e semelhança de Deus. E se nós recebêssemos de Deus, na fração das suas bênçãos, da mesma proporção que nós nos relacionamos com Ele, será que no nosso trabalho nós seríamos tão abençoados como somos? Será que nos nossos relacionamentos nós seríamos tão felizes como somos? Será que nos nossos planos eles dariam tão certo como tem dado, se essa proporção fosse literal aquilo que eu tenho dado a Deus? Aqui não é, irmãos, uma vida de sacrifício, de dor, de tristeza, pelo contrário. Nós não somos chamados a viver com Jesus no emaranhado de você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é aquilo que Ele nos oferece, uma nova vida. E esse relato, desse encontro de Jesus com essa mulher, me leva a pensar que tipo de Deus que quer restaurar o meu e o teu coração. Por alguma razão, nós não sabemos por qual razão, essa mulher, ela vendia o seu corpo. Por alguma razão, ela desconfigurava por completo algo pleno que Deus havia dado para ela. Ela era também, como eu e você, a imagem e semelhança de Deus. Mas ela se prostituía. Ela era conhecida por isso. Um homem que quisesse ter a seu bel prazer, uma boa companhia, ele ia e chamava essa mulher. Diante da culpa, em primeira instância, irmãos, nós podemos ver aqui o que acontece, qual é o ato dos personagens da religião. Quem gosta de ver filme aqui? Quem gosta de ver filme? Deixa eu ver sua mão. Eu gosto, irmãos. Vamos lá, quem gosta de ver filme de terror? Levanta a mão. Você gosta, Sueli? Eu fico imaginando você vendo um filme de terror, Sueli. Filme, né? Quando alguns aqui, eu gosto muito de ver aquela cerimônia do Oscar. Vocês gostam de ver? Já viram aquela? Onde se premia, né, aqueles que mais encenaram de forma mais extraordinária o personagem que lhe foi dado. Um plano, um filme. Lembro daquela vez, ó, eu citando de novo, o Titanic, quando ele recebeu 11 premiações de forma extraordinária naquele Oscar seguinte ao lançamento do filme. Irmãos, hoje nós somos, e se tivesse um Oscar gospel, nós poderíamos infiltrar aqui dentro da igreja. Quando falo igreja, não me refiro aqui, me refiro à igreja no mundo inteiro, dos personagens da religião. Aqueles que sabem orar de uma forma extraordinária. Aqueles que falam e pregam de uma forma profunda, linda, impactante. Personagens de um lindo louvor, que cantam, que adoram. Personagem daqueles que servem, personagem daqueles que sabem, personagens e personagens da religião. Pessoas que sabem literalmente o que fazer, mas não sabem por que fazer. O que nos traz nessa noite, irmãos? O que nos traz a nos relacionarmos com Deus? Eu gosto de pensar neste momento, irmãos, como Jesus, olhando para aquela mulher, vindo, sendo arrastada para aquela turba de homens. Eles a pegaram em surpreendente ato de adultério. Eu, irmãos, já falei isso aqui, já tive a alegria de partilhar desta mensagem em outro tópico, em outra tomada com os irmãos, mas eu quero redefinir esse ponto aqui. Eu duvido, irmãos, que eles estavam passando com a turba, ali estavam caminhando os líderes, e olharam numa janela, opa, peraí, ela está fazendo alguma coisa. Por uma única razão. Lembro muito certo, irmãos, quando
fazia a minha iniciação lá com o meu avô, nas tradições bíblicas, não é? De que uma pessoa, quando ela é pega em adultério, irmãos, no caso dessa mulher, seriam apedrejados, sim, pela lei de Moisés, a mulher e ela estava sozinha lá na cama, sozinha lá no quarto. Seriam apedrejados a mulher, no caso dessa mulher, e quem estivesse adulterando com ela. Mas de uma forma muito súbita, e esta omissão deste autor bíblico não foi um esquecimento, irmãos, é propositadamente dizendo que naquele momento todas as astúcias estavam diante daquela mulher, porque o foco não era essa mulher, o foco era enredar Jesus e trazer a Jesus uma armadilha na sua experiência como líder cristão. É quase que como tivessem os homens se reunido e falaram: olha, você vai lá e vai deitar com essa mulher, tal hora a gente vai aparecer por lá. E eles estavam passando, deram um coice na porta, abriram. De forma misteriosa, esse homem que estava deitado agora toma lugar na multidão, junta a pedra na mão e sai correndo agora, todos, de forma muito precisa, a condenar aquela mulher. E ela, sendo arrastada diante da multidão, ela podia ser posta, irmãos, diante do principal poste daquela cidade. Ela podia ser colocada diante do prédio principal daquela cidade. Ela podia ser colocada diante do tribunal daquela cidade. Ela podia ser colocada diante da delegacia daquela cidade, de qualquer lugar, mas o erro deles foi colocá-la diante de Jesus. Porque nada permanece igual diante de Jesus, até mesmo os culpados. Essa mulher, ela é colocada diante de Jesus, e para acusar esses homens sabiam tudo da lei. Eles insistiam e pressionavam Jesus, dizendo: essa mulher, Senhor, precisa ser apedrejada. Eles não estavam olhando a mulher, mas a sua atitude. E nós cremos um Deus que olha para nós e não nas nossas atitudes, quando o assunto é perdão. Ele não está preocupado, irmão, com o que você fez. Ele está preocupado com o que tem no teu coração, disponível a dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais viver uma vida de culpa. Eu não quero mais, Senhor, ser um personagem da religião. Eu não quero ser, Senhor, viver de uma forma arrastada diante da Tua palavra, diante da oração. Eu não quero isso, Deus. Diante da culpa, o ato dos personagens da religião estavam simplesmente preocupados nos processos legais daquele momento. Não estavam interessados na dor daquela mulher. Não estavam interessados nas agonias daquela mulher. Não estavam interessados na história daquela mulher. Não estavam interessados no que levou aquela mulher a ter aquele tipo de comportamento. Não estavam preocupados se as feridas que ela tinha no corpo, ou se tinham, ou se não, estavam doendo. Porque a Bíblia diz que ela não foi trazida, irmãos, gentilmente para a presença de Jesus. Talvez agarrada pelos seus cabelos, talvez puxada pelo braço, caía ao chão, juntavam de novo, mas colocaram aquela mulher de uma forma muito, muito violenta diante de Jesus, e Jesus olhava para aquela mulher. O grande engano daqueles que estavam acusando é que eles imaginavam que Jesus estava ouvindo eles. Jesus não ouve acusadores. Jesus ouve pecadores que querem perdão. Vou repetir. Jesus não ouve acusadores. Jesus ouve pecadores que querem perdão. Só que diante da culpa agora, tem a ação de Jesus, que não é um personagem da religião. Ele era o texto mais extraordinário que Deus poderia escrever. A fotografia de Deus, o alfa, o ômega. Ele era o céu encarnado naquele momento. E ele estava diante de uma multidão que acusava. Todos ali, segurando as suas pedras. Dos mais diferentes tamanhos. Dos mais diferentes tipos. Estavam ali segurando as suas pedras, loucos para atacar na cabeça daquela mulher, para acabar com a vergonha, porque aqueles personagens da religião não estão preocupados com a vida por trás de uma pessoa, mas aquilo que elas têm na sua casca. Os personagens da religião estão preocupados com as máscaras, não estão preocupados com a transformação que a Bíblia faz, que o poder de Deus faz de dentro para fora. Os personagens da religião apreciam por demais tratar mal as pessoas. Os personagens da religião
religião, apreciam por demais se armarem por completo e jamais trazer do seu coração, de forma sincera, o perdão àquele que lhe feriu. Os personagens da religião não possuem vida de oração. Os personagens da religião não partilham a sua vida com o Senhor, porque senão não viveriam uma vida de acusação, mas viveriam uma vida de pluralização do amor de Deus. Eu li algo muito extraordinário, irmãos. Quando nós estamos orando, a oração é a fórmula química do que nós permitimos que Deus entre e participe da nossa vida. Aquilo que nós falamos na nossa oração é o nivelador do quanto Deus participa ou não da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Você tem colocado na tua oração, verbalizando: Senhor, me dê forças para educar os meus filhos. Me dê força, Senhor, para administrar o meu dinheiro. Me dê força, Senhor, no meu relacionamento com a minha esposa. Me dê força, Senhor, no meu relacionamento com o meu esposo. Quando nós oramos, nós verbalizamos as prioridades e aonde nós queremos, estamos dizendo: Senhor, participe da nossa vida. Participe do nosso coração. Vou comprar um carro, Senhor, me dá a luz, quero comprar o carro, me ajuda. Ou eu só lembro de Deus quando eu descubro que o carro é roubado. Ai, Jesus. Quando aqueles homens vieram acusando e querendo pegar a Jesus, o que foi que Jesus fez? Ele imediatamente se levanta, olha para as pessoas e já diz: ah, é mesmo? Então tá bom, seu Jorge, e semana passada que o senhor bateu na tua mulher? E você? E Jesus tinha o conhecimento como Deus da vida pecaminosa de todos aqueles que estavam ali acusando. Porque nunca, irmãos, ninguém tem o poder, porque não pode, ninguém acusa sem ter culpa no cartório. A palavra de Jesus é poderosa. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus olhou para aquela mulher. Ele não estava ouvindo os acusadores. Ele estava protegendo aquela mulher com a mesma base daqueles homens. Se é lei, que seja uma lei no amor. Ele olha para aquela mulher e, num ato de compaixão extraordinária, a Bíblia diz que ele começa a escrever na areia. Alguns estudiosos da Bíblia tendem a dizer que ele estava escrevendo as categorias de pecado que estava contaminando aquela multidão. Alguns estudiosos tendem a dizer que Jesus estava ali escrevendo simplesmente as suas palavras que diria em seguida. O ato é que naquele momento Jesus para e, num ato extraordinário de ligação com o Pai, ele prepara o seu coração para lançar aquele que seria o sumário de um evangelho de transformação de vidas. Porque Jesus é mestre em reverter as situações e as acusações. Os causadores agora se tornaram os acusados. As pedras já não estavam mais nas mãos, porque a Bíblia diz que uma a uma, começando pelos mais velhos, começaram a cair. Uma a uma caíam as pedras no chão. Sabe por quê, irmãos, que as pedras caíram no chão? Eles poderiam levar embora as pedras de volta? Sim ou não? Quem está vivo diz amém aí, irmãos. Amém? Estão comigo aí? Amém? Não estou ouvindo, irmãos. Amém? Aleluia. Por que eles não levaram de volta as pedras? Da onde eles pegaram essas pedras? No meio do caminho, de onde estavam. Mas por que eles não levaram as pedras? Porque lugar de pedra, irmão, é no chão. Lugar de acusação é no chão. Lugar de orgulho é no chão. Lugar de entrega é no chão. Lugar daquilo que nos separa do perdão é no chão. Lugar daquilo que nos separa de Deus é no chão. Lugar de contrição é no chão. Por isso nós somos convidados a botar o joelho no chão e deixar no chão tudo aquilo que nos separa de Deus.
Simples assim. Já imaginou que música extraordinária, irmãos? Uma a uma, as pedras foram caindo. Que sinfonia da graça. Uma a uma, pedra caindo. E estava ali o maestro do amor, Jesus, diante dos seus instrumentistas. E eles não imaginavam que estavam tocando uma das músicas que ecoariam por toda a história da raça humana. A história de um Deus que foi até um local, surpreendido por uma turba de acusadores, e estes traziam uma mulher onde eles tinham a convicção plena de que eles arrebentariam com Jesus. Mas Jesus tampouco se limita a condenar a eles e nem aquela mulher, mas desfere um golpe extraordinário no coração do diabo, porque diante dele todos têm o direito de se achegar com graça e com amor. Com Jesus não há ninguém excluído, a não ser aqueles que por si mesmo decidem se excluir. E é isso que acontece com os personagens da religião. Suas pedras caem no chão e a pergunta para aquela mulher foi: quem te condena? Ninguém, Senhor. Eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É nesse momento extraordinário, onde as pedras foram simplesmente a introdução daquilo que Jesus faria. Jesus disse: vai para aquela mulher. E num sinal de pedido de ação, dizendo: levante de onde você está, vai, porque exatamente, irmãos, nesse ponto aonde Jesus nos ordena fazer algumas coisas, é que nós estamos fracassando diante da culpa. A Bíblia nos diz o que fazer, a Bíblia nos diz como viver, a Bíblia nos diz como orar, a Bíblia nos diz o que fazer diante das acusações. Mas por que, irmãos, nós insistimos em participar da multidão das pedras e não participar da multidão da mulher? Não é seguro estar com a mulher, pastor. As pedras estavam direcionadas para ela. Mas você consegue enxergar, irmãos, que nesse cenário ela era a única pessoa autêntica. Ela era a única pessoa que estava dizendo: eu sou isso aqui. Os meus pedaços estão aqui. Um a um estão aqui, em pedaços. Quem aqui nunca experimentou a busca por o perdão, busca por uma vida sem culpa? Ou estamos atormentados porque não conseguimos sair da personalidade da religião? Porque algo parece nos amarrar para baixo. Porque nós não conseguimos nos desfazer das pedras. Por que, Senhor? Por que tão pela metade? Por que tão às vezes? Por que tão de vez em quando? Por quê? Os conceitos daqueles personagens da religião caíram ao chão com as suas pedras. As leis, os argumentos, a acusação, mesmo destino. A pergunta ecoava: quem te condena? Ninguém, Senhor. Jesus olhava para aquela mulher e via todos os culpados desse mundo. E sabia que na experiência de ir para o céu, uma das coisas mais lindas que nós somos convidados a fazer é jogar as nossas pedras no chão. Pedras de acusação, pedras dos personagens,
Eu lembro com muito carinho a primeira vez que eu saí com o meu avô, o seu Antônio, logo depois que meu pai faleceu. Era uma segunda-feira, dia 14 de dezembro de 1987. Era uma quinta-feira, se eu não me engano. Um sol forte no Rio Grande do Sul. Nós saímos, conversa vai, conversa vem, meu avô me abraça aqui, me abraça ali, me pergunta se eu quero um sorvete, me pergunta se eu quero um churros, não é? Me pergunta se eu quero um cachorro quente, e tudo que ele me perguntava eu ia comendo, irmãos, aproveitando a bênção do avô, que estava olhando o neto carente, e ele falou: você quer? Quero, vô. E vai, quero, vô. E eu ia comendo, e comia de tudo. Um dia, nesse dia, melhor dizendo, eu ainda estava, eu lembro como hoje, eu estava com os churros na mão. Nós estávamos passando e havia um senhor sentado bem no canto, à margem do caminho. E nós estávamos caminhando e na nossa frente ia uma mãe com o seu filho. E eu caminhando com meus churros e a criança na frente, um cachorro quente. E caminha. E eles pararam e a gente estava indo atrás e a gente conseguiu ouvir o que eles falavam. Eu lembro como hoje, que ele olhou assim pro pai, o menino olhou para a mãe e falou assim: mãe, eu não quero mais. E aí a mãe assim: ai filho, joga no lixo. E aquela criança subitamente pegou o seu cachorro quente e tocou no Senhor. Tocou nele assim, bateu no peito assim, ele estava sentado, caiu. Eu nunca me esqueço do meu avô me deixando de lado, correndo, tirou o seu casaco, tirou o casaco do Senhor, limpou a sujeira, vestiu o casaco daquele senhor, pegou o dele, botou naquele menino, naquele senhor, colocou e me chamou e falou assim: filho, entregue na mão dele os churros. E eu fui, entreguei sem entender o que estava acontecendo. Entreguei os churros para aquele homem. Aquele homem comeu numa mordida só os meus churros. Mas eu nunca mais esqueci a maior lição de resgate que Jesus tem a nos dar, irmãos. Nós estamos sujos com os traumas, com as lutas, com as decepções, com as palavras malditas, com os sofrimentos, com a saudade, com a decepção de alguém que te traiu, com a tristeza de um tempo que não volta mais, sujos por essa vida, carregando um emaranhado de fardos, de pedras e traumas. Mas aí vem o Senhor Cristo, chamado Cristo. Ele vem até a você, Ele olha nos teus olhos, e Ele não está olhando para aqueles que te atiram coisas, que te acusam ou tentam contar algo de você para diminuir você diante da multidão. Ele está olhando para você e como você está. Se você estiver sujinho, meu querido, Ele vai limpar você e a mim com as suas mãos, e num ato de amor Ele vai nos cobrir com o seu manto de justiça, e nós seremos nova criatura. A pergunta nessa noite é: será que você não está carregando coisa demais? Será que você não está se culpando demais? Será que você não está exigindo demais de você? Nós somos limitados, seres humanos, falhos, caídos, que precisam de perdão, que precisam de um recomeço, que precisa acreditar naquilo que ninguém mais quer acreditar, que precisa sonhar com algo que talvez ninguém mais sonhe, ou que muita gente tentou matar dentro de você. Ser a imagem e semelhança de Deus de novo. Por que não hoje?
por que não lançarmos as pedras da nossa vida no chão e dizermos: Senhor, eu quero recomeçar. Eu preciso de uma nova vida. Por que não hoje? Por que não hoje? Quero convidar você a colocar-se de pé nessa hora. Nós vamos orar ao Senhor. Pouco dito, muitas vezes nem citado, mas o verso que encerra esse relato bíblico é o verso 12. Jesus não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Ele voltou para a multidão, olhou para o povo e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer ter a luz? Siga Jesus. Quer sair da escuridão? Siga Jesus. Hoje, de uma forma muito respeitosa, eu quero convidar você aí onde você está a sepultar o personagem da religião que há aí dentro de você. Os achômetros, nossa justiça. Não corra o risco de ser cegado nesse momento pelo seu orgulho, por aquilo que você acredita ser justo. Mas deixe que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração e arranque tudo aquilo que hoje tem te impedido de viver com Jesus. Uma vida santa, uma vida extraordinária nele. Você tem perdoado aqueles que te ofendem? Ou você tem convidado outros a carregarem as pedras com você? Você tem amado aqueles que te ofendem? Você tem orado por aqueles que te fazem mal? Deixa as pedras no chão. Você é muito maior do que estas pedras. Ele escolheu você. Ele quer cuidar de você. Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declarou: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe por que nós somos conhecidos como povo de esperança? Porque nós precisamos amar. Amar incondicionalmente. Acreditar incondicionalmente. Abraçar incondicionalmente. Sorrir incondicionalmente. Palavras amargas não permanecem diante do amor. Cara feia diante do amor é um sorvete na calçada dia de sol. Derrete. Nós somos chamados hoje, irmãos, a sermos autênticos com o Senhor Jesus. Olha que oportunidade. Nessa semana, nós temos a oportunidade de procurar todos aqueles que talvez as coisas não vão bem, de viver a experiência de um resgate, de um relacionamento, de orar a Deus e dizer: Senhor, participa de outras áreas da minha vida, de sair da inércia, daquilo que eu acho, acredito, e simplesmente me coloco na dispensação do Senhor, na presença dEle, dizendo: Deus, penetra na minha vida, nos meus sonhos, nas minhas convicções. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Na minha saúde, Senhor, ilumina a minha vida, ilumina o meu coração. Permita, irmão, nessa noite, que você saia daqui leve,
solto, feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje nós podemos viver isso no Senhor Jesus.